Gente, vou falar nesse vídeo a respeito dessa polarização que está acontecendo em várias áreas da medicina, mas especificamente nesse vídeo sobre implantes hormonais, tá bom? Então, existe a galera que é contra, que é do time A, e existe a galera que é a favor do time B. Mas o que é contra, muitas vezes é radicalmente contra e acha que quem está fazendo implante hormonal está só querendo ganhar dinheiro, está só querendo enganar os outros, né? E quem é a favor de implante hormonal geralmente quer tratar tudo e qualquer coisa com o implante hormonal. E ambos estão errados, porque eu posso ter muitas vezes uma farmacologia mais ou menos adequada, vamos dizer assim, uma melhor farmacologia que imita mais o ritmo circadiano, mas não necessariamente ela é a melhor via para aquele paciente especificamente. Então, às vezes, o melhor vai ser sempre o que melhor se adequa a desejos do paciente, possibilidades do paciente e necessidade do paciente. Como eu disse lá no post, às vezes um paciente que é demente, um paciente que tem um comprometimento neurológico importante, como é que eu vou passar gel para ele todo dia, para ele passar? Não vai ser adequado, é melhor eu fazer um implante ou um injetável, né? Agora, tem paciente que fala, doutor, eu tenho morro de medo de agulha. Para esse cara eu não vou dar injetável, mas eu posso de repente sugerir para falar, e se for uma picada a cada 12 semanas, por exemplo, passar uma testosterona de meia vida mais longa? Talvez para ele tudo bem, né? Porque talvez a via injetável seja melhor, porque talvez ele não tenha tanta renda para colocar um implante, né? E agora, o implante não é só a questão de renda, de ser mais caro. O implante pode ser benéfico para inúmeros casos, inúmeras pessoas. É um paciente jovem, é um paciente hipogonádico jovem. Ele vai ter que tomar injeção ou passar gel pela vida inteira. Será que não é melhor ele implantar e aí a cada 6 meses só ele faz um procedimento? Então, não existe ser contra ou ser a favor. Essa polarização é ridícula. Essa polarização é perigosíssima. Sabe por que é perigosíssima? Pelo seguinte, as pessoas e os pacientes e outros profissionais de saúde e os próprios médicos estão vendo esse apedrejamento mútuo, esse chamar o colega médico de picareta, né? Por um lado, tem muita gente que passa receitas com milhares de formulações em coisas que às vezes foram estudadas só em modelos animais, com uma ideia bioquímica fantástica, mas que custam R$ 3.000 por mês para uma pessoa emagrecer. Eu sempre tive por premissa que se a pessoa passa no meu consultório, ela precisa gastar tipo 3, 4 mil reais no mês para emagrecer, ela tem que ter alguma coisa extremamente grave, porque senão tem alguma coisa que não está certa, né? Parte das pessoas que criticam o implante são dessa categoria, que passam fórmulas gigantescas para o paciente, que muitas vezes não foram estudadas. Então, também tem um viés. Qual é o viés? Viés de reserva de mercado, porque se as pessoas quiserem somente implantar, vão parar de usar essas coisas que não precisariam, na verdade, né? E as pessoas do implante, muitas vezes, não existe especialista em implantes, não tem especialista em implante, assim como não tem especialista em medicamentos orais, assim como não tem especialista em via transdérmica. Isso não existe, tá bom? A pessoa pode fazer uma capacitação em saber usar implantes, mas não tem especialista em implantes. Não, isso não existe, tá bom? Isso não existe. Porque eu não tenho, de novo, especialistas em medicamentos nasais, especialista na via retal. Não existe, simplesmente não existe, tá bom? Isso é só uma questão mercadológica muitas vezes. Então não dá pra gente querer defender com unhas e dentes e aplicar para todo mundo. Então, já que eu tenho um martelo, ou seja, eu só sei trabalhar com implantes hormonais para repor um hormônio, por exemplo, então eu vou aplicar isso para todo mundo, eu vou aplicar uma técnica para todo mundo. Isso está errado, tá bom? Porque, de novo, para cada paciente, muitas vezes uma via vai ser melhor do que a outra, e o melhor não é o melhor em termos farmacológicos, o melhor é o melhor da clínica, dos desejos, dos objetivos, das possibilidades e das necessidades do paciente. Então essa guerra santa é perigosíssima, porque, de novo, as pessoas estão vendo esse apedrejar mútuo, as pessoas estão vendo isso. E aí alguém vai lá e vai no consultório e vai fazer um implante hormonal, e por acaso tem efeitos colaterais. O que ela vai fazer? Todo mundo apedreja, todo mundo chama de picareta, eu vou chamar de picareta e vou apedrejar também, tá bom? E vice-versa, né?
passa num cara que faz implante hormonal e, na verdade, ele vai fazer um procedimento que vai custar, sei lá, 5 mil reais. Só que a pessoa está há um ano pagando 3 mil reais por mês para um médico que prescreve umas fórmulas gigantescas, né? E aí esse cara que fez o implante hormonal vai falar, ou essa mulher, né, enfim, vai falar, olha, aquele cara lá é picareta, entendeu? Aí a pessoa vai começar a falar que o outro é picareta. Então, é preciso muito cuidado, né, em não polarizar isso, né? A partir do momento, é por isso que eu não gosto de falar isso nos meus cursos, né? O que eu faço nos meus cursos? Eu ensino a teoria, eu ensino o pensar, eu ensino o conhecimento, o bom senso, como você ter avaliação crítica, para você ter um cabedal de informações adequado para você saber gerir o que é melhor para cada paciente. Isso é medicina, né? Você fala assim, olha, aprenda os protocolos, isso não é medicina. A gente não tem protocolo para clipagem de aneurisma cerebral em neurocirurgia. A gente não tem protocolo para tratamento da apendicite aguda. Protocolo cirúrgico da apendicite aguda não tem protocolo, porque cada apresentação de um abdômen agudo, que é uma apendicite, por exemplo, é num jovem, numa pessoa de mais idade, tem comorbidade, é obeso, não existe um protocolo para você fazer isso. Então, você querer protocolizar e aplicar o protocolo e vender o protocolo, isso deixou de ser medicina, isso passou a virar comércio, tá bom? Então, eu tenho um protocolo de emagrecimento. Você está vendendo um protocolo de emagrecimento, isso parou de ser medicina, tá bom? Porque cada pessoa é de um jeito. Tem gente que come porque é depressivo, tem gente que come porque é ansioso, tem gente que come por outros motivos, por sem vergonhice, né? E para cada um, eu não posso aplicar o mesmo protocolo, porque senão, de novo, a gente entra naquela história de que eu só tenho um martelo. Então, tudo para mim vai ser prego. Eu vou aplicar para todo mundo. É por isso que eu não gosto nos meus cursos de ensinar coisas que não sejam a teoria, o conhecimento, o ter o bom senso, a avaliação crítica e a individualização de todo esse conhecimento aplicado ao melhor para aquele paciente, porque, ao meu entender, isso é medicina, né? Eu criar, né, um curso, por exemplo, é por isso que eu vendo curso, eu vendo um produto, né? E o produto é o quê? É o ensinamento, né? É para o médico saber gerir para cada caso, né? Especificamente. E não ele aprender um método, ele aprender um protocolo e aí ele sai aplicando igualzinho para todo mundo. Você pode, em algumas áreas, ter sugestões terapêuticas, assim como antibiótico, né? Você já viu lá na bula? Dá uma olhadinha na bula lá do medicamento. Vai estar escrito assim, ó, para infecção urinária com complicação renal, tal dose, por tantos dias. Infecção urinária a primeira vez em jovem, tantos dias, tá bom? Então eu tenho sugestões terapêuticas, mas pode ser que eu tenha que mudar, pode ser que eu tenha que associar antibiótico, pode ser que para aquela pessoa a função renal dela não permite que ela use esse antibiótico. Então, se eu aplicar infecção urinária é tal antibiótico em tal dose por tanto tempo, eu vou errar muito forte com algumas pessoas, que é o que acontece se eu aplicar fórmulas grandes protocolares para todo mundo e que é o que acontece se eu implantar todo mundo muitas vezes, tá bom? Então, preciso cuidado com essa polarização, é uma coisa que a gente precisa ter bom senso, de novo as pessoas estão vendo esse apedrejar e aí daqui a pouco elas vão estar chamando, então a medicina está se auto-implodindo com isso, tá bom? Inclusive até os outros profissionais, o que é passível de punição ética, né? Você expor um outro profissional e detonar aquele profissional, como às vezes tem aí em alguns Instagrams, algumas pessoas realmente fazem isso, tá bom? Então, vamos ter bom senso, né? Eu gosto de ensinar isso, né? E defender o bom senso é uma coisa que você fica no meio do tiroteio. De um lado as pessoas defendem uma coisa, de outro lado as pessoas defendem a outra coisa, e você fica exatamente no meio querendo defender, olha, não é tanto para cá, nem tanto para cá. Né? No amor e na medicina, nem nunca, nem sempre, falava um professor meu da faculdade há muitos anos atrás. Então, vamos ter bom senso, tá bom? Porque todo mundo ganha na hora que a gente faz isso. O problema está em que a gente está querendo fazer tudo muito rápido e sem ter que pensar muito, automatizar e fazer as coisas com método como se fosse um método de produção em larga escala, tá bom? Isso vai dar problema, tanto para um lado quanto para o outro. A gente não pode ser contra, a gente não pode ser a favor, a gente não tem que ter torcida, a gente tem que ter aquela pessoa na nossa frente que precisa do nosso melhor profissional para a gente dar o que é mais adequado para ela, não o que a gente gosta mais, não o que a gente sabe fazer única e exclusivamente.